Bom pessoal, tudo bom? Conforme eu fiz o vídeo anterior, onde eu mostrei que foi Melquisedeque que deu o dízimo para Abraão e não ao contrário, muitas pessoas vieram me perguntar naturalmente de Hebreus, né? Porque Hebreus diz que Abraão que deu o dízimo. Então eu não vou fazer um exposto, eu vou fazer um vídeo assim falando, que vai ser mais rápido, acho que até mais prático, até porque eu já tinha feito um vídeo sobre isso, é que eu não lembro o nome. Eu tenho mais de 1000 vídeos nesse canal, às vezes eu não consigo achar meus próprios vídeos, tá bom? Lembrando que quem puder dar um like aí no vídeo já vai estar ajudando, tá bom? Eu também mencionei o sábado ali de Abraão antes da lei, isso aí realmente não está escrito, tá pessoal? Acho que foi um equívoco meu. E só mais um detalhe, esse acadêmico também que falou ali de que foi Abraão que deu o dízimo, ele fala, argumentando, que ali não tem nem o nome de Abraão e nem de Melquisedeque. Então, ele fala que pode ser ambígua a frase. Desculpa, não pode ser ambígua. Porque na frase nós temos essa letrinha aqui em hebraico, ó, que é a letra Vav. A letra Vav em hebraico, ela seria equivalente à nossa letra E em português. E. Não sei se dá para vocês verem aí, ó. Então, se eu tenho a letra E num texto, na mesma frase, dá a entender que ele está falando do mesmo sujeito da frase. Vou dar um exemplo para vocês em português. O Ronaldo comprou um carro e, Vav, o Ronaldo levou esse carro para ser lavado e entregou para seu amigo, ou deu-lhe de presente. Não dá para ver que o E aqui é para mostrar que está falando da mesma pessoa? Dá, no hebraico também. A letra Vav faz essa conjunção verbal, mostrando que o sujeito da frase continua sendo Melquisedeque. E Melquisedeque trouxe pão e vinho, e abençoou-lhe, e Vav deu-lhe o dízimo de tudo. Então fica bem implícito no texto. Tá bom, pessoal? Agora, qual é o problema de Hebreus? Que Hebreus diz que Abraão deu o dízimo de tudo. Que nem eu já falei aqui nesse canal, pessoal, um livro posterior, ele não pode ser usado para refutar um argumento de um livro anterior. Eu posso até fazer uma exegese sobre Hebreus, ver o que o autor estava transmitindo, o que o texto quer transmitir, mas eu tenho que saber separar que um texto é de um autor e outro texto é de outro autor. Então naquele vídeo eu me baseei só em Gênesis 14, que era o foco do vídeo. Então não é porque o Novo Testamento tem uma outra visão daquele texto, que quer dizer que isso vá contra, ou seja, vai respaldar no autor original. Eu já até dei um exemplo para vocês uma vez, que eu falei assim, por exemplo, imagina que eu escreva assim num livro, o professor Sabino era um grande professor de grego, um exemplo hipotético. Aí uma pessoa baseada no que eu escrevi vai criar uma outra coisa. O professor Sabino era um bom professor de grego e japonês. Peraí, eu não disse isso. Eu fui o autor original. Então se outra pessoa disse isso, aí já são outros 500. Eu não posso pegar um livro posterior para deturpar o que o anterior disse. Que é naturalmente o que o Novo Testamento faz. O Novo Testamento pega lá assim, por exemplo, do Egito chamei meu filho, dando a entender que Jesus está cumprindo uma profecia de Oséias. Quando você vai ver em Oséias, é uma profecia ali, pessoal? Não, o que Oséias está falando é o seguinte, quando Israel era menino, Israel, eu tirei do Egito, eu amei, e do Egito eu tirei meu filho. O que o profeta está falando? De quando Deus tirou o povo hebreu do cativeiro. Mas o Novo Testamento já tem um outro entendimento, porque o Novo Testamento tenta fazer algumas deturpações do Velho Testamento. E o mesmo que o autor de Hebreus faz. O autor de Hebreus tem um outro entendimento, até porque tem toda uma explicação por trás disso, porque os rabinos não aceitavam, né, na época que Abraão tivesse recebido o dízimo de um rei pagão, tal, não sei o que. Aí surgiu essa lenda de que foi Abraão que deu o dízimo. Por isso que as Bíblias, elas traduzem assim, que Abraão deu o dízimo, porque as Bíblias, elas são uma tradução dogmática. Então, baseado nesse entendimento rabínico, tá, pessoal, de que Abraão jamais poderia receber o dízimo de um rei sacerdote pagão, eles criaram essa inversão aí, como se fosse Abraão que tivesse dado o dízimo para Melquisedeque. Agora eu pergunto, o autor de Hebreus está certo? Não, porque eu não posso ir além do que está escrito em Gênesis, independente de eu ter um outro autor que diz outra coisa. Não posso, eu tenho que me ater ao texto original. Quem é o autor de Hebreus? Ninguém sabe até hoje. O autor de Hebreus mistura inclusive o Melquisedeque com o Melquisedeque de um salmo, né, que não é a mesma palavra, mas ele cria toda uma cristologia em cima para dar a entender que Cristo seria rei e sacerdote. Só que nós temos alguns problemas aí. Se Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, porque os sacerdotes eram levitas, então Jesus é rei e sacerdote segundo a ordem de um rei pagão? De um rei que servia o deus El Elyon do panteão cananeu? E aí, como é que fica? Porque o Melquisedeque lá, segundo Gênesis, ele era sacerdote de El Elyon. E El Elyon era o deus das montanhas. O El Toro, deus cananeu, um dos deuses do panteão cananeu. Então como é que fica? Então Jesus é um sacerdote segundo a ordem de um rei, de um deus pagão. De um sacerdote que servia um deus pagão. Inclusive é curioso no texto de Gênesis, né, que fala que Melquisedeque trouxe pão e vinho, né? Que é os mesmos elementos presentes ali na simbologia de Cristo, né, na ceia, o pão e o vinho. E aí, como é que fica, pessoal? Então é complicado. Então se eu for tomar Hebreus como verdade, então eu posso dizer que Jesus seria um sacerdote pagão.
Segundo, olha o que o autor de Hebreus diz aqui, ó, deixei até separado aqui. Vocês perdoam a dificuldade de ler, porque essa minha câmera do celular, ela tem o flash, essa luz fica bem na minha cara. Mas eu vou tentar ler para vocês aqui, ó, Hebreus 7. Vamos dar uma analisada então, já que o autor de Hebreus diz que Abraão deu o dízimo. Então, vamos ver o que ele diz aqui no capítulo 7, no versículo, a partir do versículo 2. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. Então é o autor de Hebreus que está dizendo, eu vou tomar isso aqui como verdade absoluta. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça e depois rei de Salém. Exatamente, rei justo, rei de justiça. Ali alguns acham que nem é o nome, né? Que Melquisedeque, pode ser só um rei justo. O que quer dizer? Rei da paz. Sem pai, inclusive aqui não é paz, tá? Aqui Salém não é paz. Paz em hebraico é Shalom e não Shalem. Aqui é mais um equívoco do autor de Hebreus, o que mostra que ele não tinha conhecimento do hebraico ou do idioma sequer que ele está usando como base, tá, pessoal? Ele pode ter usado até a Septuaginta, mas Shalem, eu acho que é um lugar, eu não lembro se é tranquilo ou perfeito, acho que é perfeito, mas não é Shalom, tá? Aí olha o que ele diz aqui no versículo 3, ó, de Melquisedeque. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias e nem fim de vida. E é assim que se assemelha ao Filho de Deus. Então, pera lá. Então o autor de Hebreus está dizendo que o Melquisedeque, ele não tinha pai e ele não tinha mãe. Tá, ele foi gerado como, pessoal? Ele é um Deus que desceu na terra, ele desceu em carne e osso na terra? Pum, eu sou um Deus. Existe alguém sem pai e sem mãe, pessoal? A genealogia até eu entendo, ele pode estar dizendo que não registraram a genealogia dele, mas e o pai e a mãe? E como sem princípio e sem fim de dias? Melquisedeque não nasceu, ele não teve princípio de dias? Ele não teve fim de dias? Então cadê Melquisedeque? Ele deve estar vivo até hoje, então. Porque se ele não teve pai nem mãe, não teve princípio nem fim de dias, cadê o Melquisedeque? Ele era para estar vivo até hoje, ele não morreu. Aliás, ele seria até superior ao Cristo, né? Porque o Cristo morreu na cruz e ressuscitou depois. Melquisedeque não, segundo o autor de Hebreus, ele não teve fim de dias. Vocês estão entendendo a problemática? É um autor que está criando uma cristologia em torno de algo que já tinha sido escrito por outro autor que não tem nada a ver com isso, pessoal. O autor de Gênesis, independente daquela história ser literal ou não, ele só está contando uma guerra de 4 reis contra os 5, e esses reis que vencem, eles se confraternizam, trocam despojos de guerra. Mas já na visão do autor de Hebreus, é toda uma cristologia que tipifica Cristo. E aí, eu posso tomar isso aqui então como base? E depois ele faz toda uma cristologia em cima de um salmo, né, que fala, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse salmo está falando de Davi, pessoal. Tu és um governante eterno, que o termo corre também é aplicado a governantes, reis, segundo a ordem de um rei de justiça. É isso que o salmo está falando. Mas o autor de Hebreus, ele distorce esse salmo também e diz que Jesus é um sacerdote eterno. Quando foi que Jesus foi sacerdote, pessoal? Tem algum registro no Novo Testamento? Porque o autor de Hebreus ele quer dar a entender isso, que Jesus era sacerdote e rei. Jesus não foi nem sacerdote nem rei. Então, pessoal, o problema de Hebreus é esse, é a visão do autor. É a cristologia que o autor quer fazer, fazendo uma tipologia de Cristo com um personagem ironicamente pagão do Velho Testamento. Porque Melquisedeque era pagão, ele seguia o Deus El Elyon do panteão cananeu, e realmente vai ter todas essas incoerências se eu for tomar isso aqui como base. E mesmo se eu fosse tomar isso aqui como base, pessoal, é que nem eu falei, isso não vai anular o que o autor original escreveu. Se a análise é sobre Gênesis 14 realmente ali é Melquisedeque quem dá o dízimo para tudo. E, Vav, e deu-lhe o dízimo para tudo. Tem essa conjunção aqui da letrinha E, que mostra que é uma frase contínua. Tá bom, pessoal? Então tá aí, só um videozinho curtinho para explicar a questão de Hebreus, tá? Espero que tenham gostado. Quem puder dar um like aí no vídeo, tá? Mesmo bababá de sempre, o YouTube tá bugado, aumentar engajamento, essas coisas vocês já sabem, né? Obrigado por terem assistido, paz a todos.